Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia, uma boa semana a todos. Vamos iniciar bem. Nós somos filhos de Deus. O Senhor Jesus nos deu o espírito de adoção. Mas nós somos obedientes? Você é obediente? Somos de fato obedientes? Fazemos a vontade do Senhor? Vamos aprender com Jesus. Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. Aprender com Jesus é maravilhoso. É maravilhoso. Então, vamos dedicar aqui o nosso tempinho para iniciar bem. Mateus 21, 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo. E respondendo ele, disse: Sim, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a gente avaliando Jesus, a maneira como Jesus enfrentava os seus principais adversários, que eram os fariseus. Jesus tinha muitos adversários entre os publicanos, porque tem publicano, eu estou dizendo tem publicano que não quer mudar nunca. Ele vive de moleza, de mamata, de roubalheira, de desonestidade, e ele não quer mudar. Eu vi publicanos dentro da nossa igreja que não queriam mudar, não querem mudar. Eu vi, com tristeza, ministros autorizar o sujeito a fazer um casamento de faz de conta, porque se casasse de fato, perderia um benefício do cônjuge falecido. E eu achava aquilo trágico. Eu não sei até que ponto uma autoridade eclesiástica tem poder de mudar a palavra de Deus ou só conformar corações pecaminosos, pecadores, para o sujeito viver maritalmente, uma forma aí de casamento de engano. Pois é, publicanos de hoje são iguais aos publicanos de outrora. Não querem sacrificar o seu ganho fácil e se intriga com a igreja, com o pastor, denuncia este, denuncia aquele, faz e acontece. É uma desgraça, mas eu vejo isso todos os dias nas redes sociais. Eu acho um horror, um absurdo. Mas eles acham natural denunciar um pastor corrupto, alguém corrupto, criando uma rede de encrenca, de dificuldade e piorando a situação da imagem da igreja. Não é a questão de preservar a imagem de um corrupto, é preservar a imagem da igreja e poupar o evangelho. Todos os bandidos com tornozeleira são contrários ao evangelho.
E os bandidos que não têm tornozeleira também são contrários ao Evangelho. Então eu não devo fazer denúncias nem justas para não incentivar os perversos inimigos do Evangelho, inimigos de Jesus Cristo. Eu não devo fazer. Imagina se não for justo. Denúncias justas a gente deve evitar, para não dar munição a Satanás e os seus servos, inimigos de Deus, na política, na justiça, nas quadrilhas, em todo lugar. Os inimigos de Jesus eram os fariseus, os piores, mas entre os saduceus tinham inimigos, entre os publicanos tinham inimigos de Jesus, e aqui eram os fariseus, os principais. No começo do capítulo, a gente vê que eram os fariseus que estavam se desesperando com a situação de ver o povo louvando a Deus e tal, e recebendo Jesus. Naquele episódio da entrada triunfal, eles ficaram desesperados. E Jesus não mudou 1 milímetro no seu ensino, nos seus posicionamentos, porque era natural que Jesus fizesse aquilo como o enviado de Deus. E também era compreensível que os inimigos tivessem aquelas reações. Então os escribas, os sacerdotes e os fariseus, quando eles viram a meninada cantando e tal, Jesus, o filho de Davi, Hosana e tal, eles ficaram desesperados. E Jesus fez esta parábola, foi para eles, reconhecendo que eles tiveram oportunidade de comunhão com Deus, de reconhecer, e não fizeram. Então, aqui o Senhor Jesus diz, bota eles para pensar. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, falou para o primeiro, meu filho, eu estou precisando de você, vai trabalhar na horta. Eles, não estou afim, eu tenho outra coisa para fazer, estou ocupado, já tenho compromisso, não vou não. Mas depois, rapaz, eu vou. Aí foi. E o segundo filho, o pai de família, conforme o ensino de Jesus, disse, meu filho, estou precisando de você, vá trabalhar na horta. Sim, eu vou tá? Já estou indo. E lá não pisou. Na avaliação de vocês, quem fez a vontade do pai? Não tem como não acertar, porque era muito prático o ensino de Jesus. Aí eles disseram, o que foi? O primeiro, que disse que não ia, mas foi. E Jesus usa o termo arrependeu-se. Arrependeu-se e foi, no versículo 29. Ele, porém, disse, não quero, não posso, tenho outro compromisso. O não quero aqui é muito seco, mas faz parte. Não quero, mas depois arrependendo-se, foi. E o outro disse, sim, senhor, eu estou indo, vou já. Versículo 30. Mas não foi. Então, qual foi dos 2 que fez a vontade do Pai? Óbvio, o primeiro, que fez o serviço, mesmo tendo dito a princípio que não iria. Aí Jesus aplica a sua mensagem como se fosse realmente tirar o couro deles vivo. Jesus diz, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles disseram, o primeiro. Aí Jesus diz, em verdade vos digo que os publicanos, que existia inimigo de Jesus entre os publicanos, mas os publicanos não tinham nada a ver com a cultura religiosa, com o templo. Publicano não ensinava, publicano não cobrava ninguém, publicano não condenava as pessoas, só roubava. O publicano se aproveitava das pessoas. Mas os fariseus, com aquele rigor,
Aí Jesus diz para eles, aos mestres, aos escribas, aos doutores da lei, aos sacerdotes, aos fariseus: os publicanos vão passar na frente de vocês e entrar no reino dos céus. As prostitutas vão passar na frente de vocês e entrar no reino dos céus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Sabe por quê? Porque o João veio. João veio ao encontro de vocês. João veio a vós no caminho da justiça. João veio falando de arrependimento, chamando, mostrando a necessidade de conserto. E vocês não creram. Não quiseram ouvir o João. Mas os publicanos foram. Aí, mestre, o que é que o senhor acha de nós? O que é que a gente faz? Não vão extorquir as pessoas, não vão roubar, cobre só o que é direito. Cobre, faça só o trabalho de vocês, não roube, não faça injustiça. João ensinando os publicanos, porque os publicanos pediram. As meretrizes não tem nenhum contexto que a gente encontre alguma meretriz chegando, falando com João, não tem. Mas o Senhor Jesus sabia, meretrizes não tinham esse acesso assim, mas tiveram oportunidade. Jesus diz, os publicanos e as meretrizes. É porque houve. Muito embora não tenha uma exposição um dia que chegaram lá um grupo de meretrizes para falar com João, mas o Senhor Jesus disse, as meretrizes entram também, juntamente com os publicanos, passando na frente de vocês. Era para eles não viver. Eles ficavam para não viver. Porque o João veio no caminho da justiça. Ele veio no caminho da justiça, veio a vós, ele veio vos encontrar. E não creste, mas os publicanos creram, as meretrizes creram, vós, porém, vendo isto, nem depois vocês conheceram o trabalho do João, a mensagem do João, nem depois. Então, meus amados irmãos, nós somos filhos de Deus, mas nós somos o primeiro, nós representamos o primeiro, que às vezes fica jururu para colar, mas termina fazendo a obra de Deus, ou o segundo, que tem a piedade falsa, a obediência falsa. É comigo, eu vou já e não vai lá. É para pensar. É para pensar enquanto trabalha. Pense e repense. Somos discípulos do Senhor e os discípulos aprendem todos os dias com o Mestre. E o Mestre é Jesus. Deus abençoe meus irmãos. Excelente dia, excelente semana. E a nossa intercessão hoje, especialmente pelos pais do pastor Cláudio, pastor Benedito Vasconcelos, uma excelente folha de serviços prestados à Igreja do Senhor Jesus, à Assembleia de Deus no Ceará. Grande trabalho, um homem simples, que a nossa igreja só ficou doutorada e pedentada agora. Um homem simples que fez a obra de Deus. E pela sua esposa, a irmã Maria. Os dois estão em tratamento, estão sob cuidados médicos. E a terceira pessoa da nossa intercessão é a irmã Albetiza, a mãe da Sônia, a sogrinha apaixonada pelo pastor Cláudio. 98 anos. Um dia está luz, outro dia está não. Mas celebrando a vida. Vamos orar por eles. Bendito Deus. Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós te louvamos, bendizemos, Pai, pela tua bondade e graça.
Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela nossa igreja. Obrigado, meu Senhor, pelo nosso lugar de culto, aonde te servimos, aonde te adoramos, aonde podemos, meu Senhor, ouvir a tua voz e onde podemos também servir ao próximo. Querido Pai, abençoa os nossos irmãos, guarda cada vida, dá graça aos teus filhos, ajuda em tudo, Pai, manifesta o teu poder. Amado Senhor, estenda as tuas santas mãos sobre as crianças, jovens e adultos na tua casa. Os enfermos, tenha compaixão, dá saúde. E agora, especialmente, te apresentamos o pastor Benedito, a irmã Maria, sua esposa, toma em tuas santas mãos e a albetiza, Senhor. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, os pais do pastor Cláudio e a mãezinha da irmã Sônia. Guarda eles, meu Senhor, dando graça, vitória, vigor, operando, Senhor, nos dias que lhes restam. Ó Deus, nós te louvamos pela vida frutífera destes teus servos. Pastor Benedito, irmã Maria e irmã Albetiza. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!